Glória a Deus. Mais uma vez então quero compartilhar com você a palavra do Senhor e hoje nós vamos estar vendo a última bem-aventurança. Mas antes de nós estarmos vendo a última bem-aventurança e falando sobre ela, eu quero ler desde o capítulo 3 para que nós possamos fazer então um resumo dessa série que nós fizemos, né, das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, mas das bem-aventuranças. Então eu convido você a ler comigo o capítulo 5 de Mateus, do verso 3 até o verso 12, que diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Então nós estamos vendo sobre o Sermão do Monte e nós havíamos comentado para você estar lendo, eu especificamente falei, acho que no último culto, para você ler na sua casa do capítulo 5 até o capítulo 7, que é todo o Sermão do Monte, né? Então nós sabemos que o Sermão do Monte não é um conjunto de regras para eu e você vivermos, mas é a conduta que nós, como filhos de Deus, como cristãos, nós devemos ter. É a cultura do reino, aquilo que nós, a partir do momento que conhecemos e professamos a nossa fé em Jesus, essa conduta deve aparecer em mim e em você. Nós sabemos que a salvação, ela não vem por obras, por aquilo que nós podemos fazer, né, pela força do nosso braço, mas assim como diz em Efésios 2:8, diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós vemos que a salvação é pela graça, mediante a fé, assim como diz a palavra do Senhor. Mas a mensagem do Sermão do Monte, é a conduta que eu e você devemos ter, é o estatuto, a base para a nossa vida cristã. Então não é por obedecermos ou não a isso, é pelo resultado que Cristo, a salvação, a nova natureza está gerando em nós. Então isso será notório nas nossas vidas. Essas bem-aventuranças serão notórias nas nossas vidas. Amém? E Jesus, então, ele não só proferiu essa mensagem, né, dentre tantas outras, mas ele é a própria mensagem. Ele é a própria palavra. Então ele não somente falou, mas tudo aquilo que ele falou, nós podemos ver na vida de Jesus. Por isso que nós dizemos e declaramos que ele é o exemplo, ele é o modelo, ele é a nossa maior referência, porque ele não só pregava, mas ele vivia na plenitude tudo aquilo que ele falava. E na palavra do Senhor nós podemos ver em Mateus, no capítulo 5 ainda, no verso 17 até o 19, Jesus diz assim: Não penseis que eu vim revogar a lei, abolir a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Mas aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então Jesus, ele não veio para não cumprir a lei, abolir a lei. Ele disse: não, eu vim para cumprir a lei.
Mas em Cristo nós vemos que tudo se completa, tudo se alinha, tudo fica perfeito. Através dele, através do sacrifício dele, através da vinda dele, é que tudo se completa. Assim como ele disse na cruz: Pai, está consumado. Não que ele veio abolir, mas ele veio completar. Ou seja, ele foi aquele que veio a essa terra sendo homem, né? E ele cumpriu tudo aquilo que a palavra falava. Ele é a própria palavra. E nós vemos então, assim como a própria palavra de Deus diz, que nele não foi achado pecado algum. Então ele veio realmente para cumprir toda a lei. Ele obedeceu em tudo ao Pai. Nenhum pecado, nada foi achado nele. Então, ele é a nossa referência, ele é o nosso maior modelo. Então, antes de nós passarmos para a última bem-aventurança, eu quero então estar fazendo um resumo de tudo aquilo que nós vimos durante esse tempo. E a partir do versículo 3, a primeira bem-aventurança fala dos humildes ou pobres de espírito. E essa bem-aventurança, ela fala sobre nós reconhecermos a grande necessidade de ajuda que nós temos para sustentar a devoção do nosso coração. Ou seja, nós não reconhecemos diante de Deus que nós não somos nada e que nós não podemos nada sem a graça, sem a misericórdia dele. A segunda bem-aventurança fala no versículo 4, fala sobre os que choram, bem-aventurados os que choram. E nessa bem-aventurança nós podemos então ver e termos, né, dentro de nós um desespero, um clamor por um romper em nosso coração, por realmente que nós sejamos mudados, transformados, por reconhecermos a nossa pobreza, o quanto nós somos humildes, pobres de espírito. Então, é um desespero, um clamor por romper o nosso coração, por romper, né, a igreja do Senhor romper, por a igreja do Senhor romper na sociedade, enfim, para que realmente nós possamos nos manifestar com esse coração transformado. No capítulo 5, no verso 5, fala sobre os mansos, bem-aventurados os mansos. Então, nessa bem-aventurança, nós falamos sobre termos um espírito de servo, no uso das nossas forças e recursos sempre para servir. Essas três bem-aventuranças, as primeiras, nós podemos ver, fala em relação à nossa conversão, no momento que nós realmente Jesus nos encontra. Então, a partir daquele momento nós reconhecemos a nossa pobreza de espírito, o nosso coração ele entra em clamor a Deus, porque nós necessitamos realmente desse Senhor, desse Salvador sobre a nossa vida, e não há nada e nem ninguém a não ser Ele que possa reverter, né, o pecado, enfim, a nossa natureza velha, a não ser Cristo, a não ser o seu sangue, a não ser a sua justiça sobre nós. E então nos tornamos mansos, nos sujeitamos ao senhorio de Jesus, ao senhorio de Cristo. Então essas três bem-aventuranças, elas dizem respeito à nossa conversão, no momento da nossa conversão. Então a quarta fala sobre bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E essa bem-aventurança, ela fala em nos mantermos consistentes nas mudanças, nos mantermos retos, fala de constância. Ou seja, essa bem-aventurança, ela fala da obra de Cristo em nossa vida. Ele nos justificou e nele nós somos justos. Então, aquilo que Ele é justo, Ele é santo, Ele é perfeito. Isso é gerado em nosso coração, essa sede por justiça, e que diante de qualquer dificuldade nós nos mantemos retos, constantes, né? Nós nos mantemos consistentes diante de qualquer circunstância que possa acontecer diante da nossa vida, nós nos mantemos íntegros. As outras três, então, a seguinte, a quinta bem-aventurança, ela fala: bem-aventurados os misericordiosos. Então nós falamos sobre tratar os outros com ternura, quando nos atacam, resistem ou desapontam. E também a compaixão, né, a misericórdia com aqueles que sofrem injustiça.
Na outra bem-aventurança, no versículo 8, fala sobre os limpos, os puros de coração. A pureza em nossos pensamentos e motivações, ou seja, nosso ser sendo regenerado, sendo limpo pelo Senhor, pela palavra, né, pelo novo nascimento, né? Então gera uma pureza em nossos pensamentos e também nas nossas motivações. A outra bem-aventurança, sétima, no verso 9, fala: bem-aventurados os pacificadores. E fala da graça para nós trazermos e promovermos a paz. Não só termos paz, mas trazermos e promovermos a paz. Então essas três bem-aventuranças, elas falam do que a nova natureza, ela operando em nós, o fruto da nova natureza. Então fala do nosso novo, a nova criatura, né, regenerada por Cristo. Esses são os frutos, essas três bem-aventuranças. Então, misericórdia, pureza de coração e paz. E então a última que nós vamos ver hoje fala: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então essa bem-aventurança fala de nos mantermos firmes diante do contra-ataque pelo efeito que as nossas vidas, elas causam ao reino das trevas, ao reino de Satanás. Então, se nós formos ver, as três bem-aventuranças falam do momento da conversão, a quarta fala da obra de Cristo em nós, gerando justiça, né? Sede e fome de justiça, porque Ele é justo e nele nós somos justos. As outras três bem-aventuranças, então, falam da nova natureza operando em nós, né? E a última, então, fala do resultado por buscarmos andar em perfeita obediência. Isso é o Sermão do Monte, nós buscarmos andar em perfeita obediência, segundo aquilo que Cristo não só proferiu, como eu falei, mas Ele viveu em tudo, Ele viveu. E por isso, falo novamente, que Ele não nos pede nada daquilo que Ele já não tenha feito, daquilo que Ele não viveu nessa terra. Então, se Ele nos pede, foi porque Ele fez e é possível. Então, nele, pela graça, através do Espírito Santo, é possível, sim, vivermos uma vida assim como Jesus viveu. E lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 12, diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A partir do momento em que eu e você, nós nos posicionamos como embaixadores do reino, nós passamos a andar na contramão do mundo. Ou seja, não falo, a gente quando se refere ao mundo, a gente fala do sistema, daquilo que nós vemos hoje em dia. Os padrões, aquilo que a palavra de Deus considera errado, o mundo considera certo. E aquilo que o mundo considera certo, né, a palavra considera errado. Então, nós nadamos contra a maré. Então, realmente nós andamos contramão desse mundo, desse sistema, dos padrões desse mundo, daquilo que o mundo lá fora nos impõe. E lá no livro de 1 João, no capítulo 2, verso 15 ao 17, a palavra de Deus nos diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aqui fala do sistema. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, e aqui fala no que se refere a esse sistema, fala da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Ou seja, isso tudo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre.
Então, tudo aquilo que hoje em dia nós vemos, o que o mundo procura? O mundo procura, a gente fala de hedonismo, que é o mal que todo mundo vive ultimamente, que é viver baseado naquilo que nos dá um prazer momentâneo. Ou seja, nós vivemos, o mundo, o sistema hoje em dia vive somente para o seu eu, para o ego, para o benefício próprio. Quanto mais o tempo passa, mais egoísta, né, as pessoas se tornam. A própria palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriaria. Então, que nós possamos realmente entender que esse sistema, viver uma vida totalmente a par da palavra, isso não é a vontade de Deus. E a palavra própria, ela diz que se nós amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Se nós amamos esse sistema, esse padrão totalmente corrompido que nós vemos hoje em dia, o amor do Pai não está em nós. Então, nós devemos olhar para a palavra, pois é aqui que há a verdade. Pois ele diz, tudo passa, mas as minhas palavras não passarão. E aquele que crê nisso permanecerá para sempre. Então, que nós possamos fixar os nossos olhos na verdade da palavra. É aqui, é na palavra que está a base para a nossa vida. E nós devemos enfatizar que essa perseguição, ela não é bem-aventurados os que são perseguidos, mas bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Ou seja, quando nós sofremos por um erro, algo que nós cometemos de errado, não tem nada a ver com aquilo que Jesus está falando na sua palavra. Aqui ele fala que quando nós sofremos por aquilo que é justo, que é correto. Agora, quando nós fazemos algo que é errado e sofremos as consequências disso, então é consequência realmente do nosso erro, é vergonha, aquilo que nós cometemos, veio a consequência, veio à tona, enfim. Mas quando nós sofremos por aquilo que é reto, por aquilo que é justo, por aquilo que é certo. Essa perseguição que nós sofremos aqui no Brasil, nós pregamos o Evangelho livremente, graças a Deus. Então nós não sofremos as últimas consequências da perseguição, o extremo da perseguição. As perseguições que nós sofremos, elas são sociais, elas acontecem por insultos, por sermos cristãos, a resistência à palavra e a rejeição, né? Eu creio que todo mundo, ou quase todo mundo, já passou por isso, já teve uma história, uma experiência com alguém que o rejeitou por ser cristão, ou resistiu, né? Você tentou pregar, você foi insultado, enfim, coisas que nós sofremos, é uma realidade, mas não é o extremo do que a perseguição ela pode causar na igreja de Cristo ou com os cristãos, enfim. E Jesus, então, ele nos alertou sobre a perseguição. Lá no livro de João, capítulo 15, do verso 18 ao 25, diz assim: Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhe houvera falado, pecado não teria. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também ao meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teria. Mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como ao meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Aqui, Jesus está falando que se ele sofreu, como nós não iríamos sofrer? Por causa do amor ao nome dele, por causa de crer na palavra dele, crer nele. É óbvio que nós também iremos sofrer perseguições. Então ele já nos alertou, ele já nos orientou
que nós iríamos passar, mas também nos deu motivos, recompensas para que possamos passar. E sabemos que tudo aquilo que possamos passar nessa vida, sofrer nessa vida, não se compara à glória que há de ser revelada em nós. É de longa data a perseguição contra a igreja, contra os cristãos. Segundo a Missão Portas Abertas, um em cada 8 cristãos no mundo é perseguido. E há lugares onde a perseguição realmente chega ao extremo, como eu falei, que não é o nosso caso. Mas em muitos lugares, e se você quiser entrar no site ou ver algum vídeo no YouTube da Missão Portas Abertas, entra, veja no site ou enfim um vídeo que você vai entender então melhor como é sério a perseguição em países do Oriente, África, Ásia, como é rígido, né? As pessoas não podem realmente adorar a Deus, não podem realmente cultuar a Deus, é motivo de morte, de perseguição, enfim, é realmente o extremo. Então, 1 em cada 8 cristãos no mundo é perseguido. E eles sofrem restrições, prisões e até a morte. Eu creio que você já deve ter visto na televisão, há um tempo atrás passou o Estado Islâmico matando alguns cristãos, não lembro o ano que foi, mas era uma quantia relevante de pessoas que deixaram o islamismo para confessar a Cristo e eles decapitaram. A cena era numa praia. Então, o Estado Islâmico, a pessoa falando então ao Papa também, enfim, aos líderes cristãos, e realmente aquelas pessoas foram mortas por amor e por confessarem a Cristo. Então, realmente é algo sério, é uma realidade ainda hoje, e graças a Deus que nós não chegamos a esse extremo, mas sim, nós sofremos, mas nós vemos que isso é uma bem-aventurança, sofrer por causa da justiça. Bem-aventurados, felizes, aqueles que sofrem por causa da justiça, por amor ao nome do Senhor. E por isso que eu falo que ainda é muito confortável nós falarmos sobre perseguição. É uma realidade, quem sabe, que nós podemos viver, temos experimentado de algo que possa ter acontecido na nossa vida, mas quando nós falamos de perseguição, parece que é algo muito longe. Nós vemos que Paulo, os profetas, assim como a própria palavra fala, em outros países, mas nós achamos isso algo muito distante, então nós não conseguimos então ver assim, o mais profundo do que realmente a seriedade disso, né? A realidade disso, nós não conseguimos entender, porque de alguma forma, graças a Deus, nós não vivemos esse extremo. Então é confortável falarmos sobre esse assunto, só que há um porém. Hoje em dia, todo mundo tem voz, né? Nós estamos aqui falando de Cristo abertamente no canal do YouTube, né? O canal da igreja no YouTube, onde todo mundo tem acesso. Mas o nosso país, e não só o nosso país, mas em muitos lugares, nós vemos que todo mundo hoje tem voz também. Então, qualquer um pode falar o que quer, falar o que pensa, tanto bom quanto ruim, né? Então, também isso nós vemos um perigo já se manifestando. Por quê? Porque isso é bom e é ruim, né? Nós temos essa liberdade de expressão, de expressarmos aquilo que nós cremos, defendemos, enfim. Só que todo mundo então tem esse direito. E hoje em dia nós podemos ver que, como a igreja é perseguida também nessa ocasião, nós vemos no Brasil até mesmo, a nossa realidade. Se nós falarmos sobre alguns assuntos abertamente, nós vamos sofrer sim perseguição, se nós nos posicionarmos, mas essa é a posição da igreja, se posicionar. Embora difícil, nesse tempo, essa é a posição que a igreja deve tomar, de realmente se impor diante de alguns assuntos. Quando nós falamos sobre aborto, alguns exemplos, homossexualidade, o feminismo e dentre tantos outros assuntos, política, enfim, nós vemos que realmente, se nós formos nos posicionar o ponto de vista, aquilo que a palavra fala, nós podemos ver que
realmente nós vamos ser vítimas de oposição, de perseguição, enfim, de insultos, de tudo aquilo que, quem sabe, quem é contra a palavra, quem é contra a verdade, quem interpreta de uma forma errada, nós iremos ouvir ou ver, enfim. Só que nós podemos ver que também há um outro extremo. Há muitas pessoas que falam da palavra, a verdade da palavra em relação a esses assuntos, e falam de uma forma totalmente grosseira, não expressando o amor do Senhor, e aí também há um erro. Então nós devemos sim nos posicionar. A palavra, ela não se molda a nós, mas nós devemos nos moldar a ela. Por isso que fala do pecado, nós termos uma nova natureza regenerada em Cristo, porque todos nós temos fraquezas, erros, pecados, né? E somente em Cristo isso é resolvido na nossa vida e na vida de qualquer um, quando nós reconhecemos que somente Ele pode nos dar salvação e mudar totalmente a nossa vida, nos ajudar nas nossas fraquezas, das quais todos nós temos. Então, referente a esses assuntos, a palavra de Deus é muito clara, mas sempre nós devemos, independente da posição, independente da opção de cada pessoa que nós podemos encontrar na vida, na nossa vida, sempre a nossa forma de agir é em amor. A palavra diz que em tudo nós devemos falar em amor, exortar, né, admoestar em amor. Então, que nós possamos entender que se diante de alguma situação contrária àquilo que nós cremos, não seja grosseiro, não seja mal educado, não seja estúpido, defendendo aquilo que você crê, que nós cremos, mas haja em amor. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, amou a todos, mas há algumas condições para que então nós possamos termos a vida eterna, alcançarmos a salvação. E aqui o Sermão do Monte, como eu falei no início, é a base para isso. Então, que nós possamos sempre agir e reagir também em amor. Os cristãos dos quais nós vemos o exemplo de Paulo, de tantos outros. Paulo é um exemplo de um dos mártires da igreja. Paulo foi decapitado, foi perseguido, preso, maltratado, enfim. E nós vemos o sofrimento de cada um, de tantos exemplos que nós vemos na palavra, e tudo aquilo que eles sofreram e passaram foi por não negarem a sua fé, por não negociarem a sua fé, e por amor a Cristo, por saberem que realmente, como eu falei antes, a recompensa ela é maior do que qualquer sofrimento que nós venhamos passar nessa vida. E agora nós vamos ver as recompensas. E realmente um dos motivos para nos alegrarmos na perseguição é porque há uma recompensa, assim como eu falei. E a palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 16 ao 18, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, o que Paulo fala aqui é que essa leve e momentânea tribulação, ou seja, quando ele fala essas palavras, Paulo, ele sofreu, ele foi perseguido, e ele tem o coração totalmente alegre no Senhor, porque ele sabe, ele tem a plena convicção, e nós devemos ter essa plena convicção de, se passamos alguma coisa, e até, abrindo parênteses aqui, se você está sendo perseguido, não por causa de Jesus, por ser cristão, mas por algo reto, correto que você está fazendo, continue, porque há recompensa se você faz algo correto e mesmo assim é perseguido. Quantos relatos nós vemos de pessoas nos seus empregos que
são desafiadas a mentirem, se não mentirem irão perder o emprego, e mesmo assim elas permanecem firmes naquilo porque elas sabem a conduta que elas devem ter. Então, mesmo que não seja porque você é cristão, mas quando você é desafiado ou você é imposto a você a fazer alguma coisa que você sabe que é errado, mas você não faz, e você sofre por causa disso, bem-aventurado é você. Continue firme naquilo que você sabe, na conduta que você sabe que deve ter, porque você e eu, nós seremos recompensados por termos um caráter celestial. E daí Paulo fala assim, olha, essa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós, ela produz um peso, eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que não tem comparação. Colocado numa balança, essa recompensa, ela sempre vai ser maior, mais alta. O peso é maior, não se compara a essa leve e momentânea tribulação. Então, permaneça. Às vezes nós ouvimos pessoas dizer, não vale a pena fazer as coisas certas. Vale sim, nós podemos sofrer perseguições aqui, mas há uma recompensa pelo nosso caráter correto, há uma recompensa. E lá em Romanos, no capítulo 5, fala que a perseguição, ela produz perseverança, e assim como eu falei, um caráter correto, um caráter celestial. Então vamos ler Romanos, capítulo 5, versos 3 ao 5, diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz, de novo, perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, a tribulação, ela produz algo em nós, ela produz um caráter, o caráter de Cristo em nós. Então, quando nós somos perseguidos, aquilo vai produzir perseverança em nós. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, que nós possamos permanecer nisso. E terceira, o Espírito da glória de Deus repousa sobre nós quando nós somos perseguidos. 1 Pedro, verso 14, diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Ou seja, como eu falei anteriormente, ele não sofra por fazer algo errado, mas se sofrer por causa de Cristo, né, o Espírito da glória de Deus repousa sobre vós. Então, que nós possamos permanecer nessa verdade. Se somos perseguidos por aquilo que é justo, nós somos bem-aventurados. Se somos perseguidos por causa do amor que nós temos ao nome de Jesus Cristo, à obra que Ele fez por nós, bem-aventurados nós somos. Ou seja, felizes, abençoados nós somos. E Paulo, ele se alegrava por isso. Os apóstolos, eles se alegravam, era motivo de orgulho, digamos assim, por sofrer pela causa de Cristo, por sofrer pela justiça, por aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, pela palavra do Senhor. E o sermão ali, ele continua, e é interessante, eu quero comentar também, que diante de todas essas bem-aventuranças, Jesus então, ele nos compara com o sal e com a luz, sal da terra e luz do mundo. Então, quando nós caminhamos nessas verdades, quando essa cultura, nós caminhamos dentro dessa cultura, isso faz parte da nossa vida, é um estatuto para a nossa vida como cristãos, como filhos, como embaixadores de Cristo nessa terra, nesse mundo. Então, nós somos comparados a sal. O sal, o que ele faz? Ele evidencia o sabor, né, da comida, ele destaca, ele deixa melhor o sabor da comida. Então, que nós possamos, assim como sal, evidenciar Cristo,
nossa vida, ela possa, as nossas atitudes, nossas palavras, elas evidenciem a Cristo. E também ele nos compara com a luz. Nós sabemos que a lâmpada, ela não acende se ela não estiver ligada, né, a energia. Ela é só a lâmpada é só um acessório que traz então a energia, mas ela precisa estar ligada à energia, né, geral, senão não há iluminação. E nós somos luz, mas temos que estar ligado ao nosso Pai, a Deus, para que possamos então iluminar, né, tudo à nossa volta. E a luz, ela fala de revelarmos a Jesus. E então todo mundo diz que não há escuridão, né? Alguém disse, na verdade, que não há escuridão, né? A ausência de luz. Então, que onde nós estivermos, nós possamos ser luz, que nós venhamos revelar a Cristo, a nossa forma de viver, a nossa forma de reagir, agir, como a gente já falou também aqui, que o nosso proceder, né, evidencie e revele a Cristo. E aqui está a base, como eu falei também anteriormente na outra pregação. O Sermão do Monte é a base para a nossa vida como cristãos. Então, bem-aventurados, é meio contraditório, é um paradoxo isso, né? Quando Cristo fala, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os perseguidos, felizes, quer dizer, bem-aventurados, mais do que felizes, abençoados. Então, que nós possamos andar nessa verdade, que Cristo revele isso ao teu coração, que você possa entender no teu espírito o que quer dizer e ande na verdade da palavra, ande com a tua vida reta, fazendo aquilo que é correto diante dos olhos do Senhor, diante das pessoas também, para que Cristo seja revelado, né, através das nossas vidas, a nossa vida evidencie Cristo às outras pessoas, aqueles que nos rodeiam. Então eu quero orar com você, quero nesse momento colocar a nossa vida, né, tudo aquilo que nós falamos aqui, eu falei, comuniquei ao teu coração, que o Senhor ele possa continuar trabalhando, continuar falando, comunicando ao teu coração através do Espírito Santo. E essa é a maneira de sermos abençoados, é vivermos aquilo que Cristo nos ensinou. Não é por aquilo que alguma pessoa possa fazer, não é por mim, a não ser aquilo que Cristo fez por mim. E o exemplo que Ele deixou, as diretrizes que Ele deixou para mim e para você, que nós possamos andar nessa verdade, andarmos baseados nisso, para que então nós sejamos abençoados plenamente. Amém? Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, nós te agradecemos pela Tua palavra. Eu oro juntamente com o meu irmão. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem comunicado aos nossos corações, por tudo aquilo que a Tua palavra nos ensina dia após dia. E que nós possamos, ó Deus, sim, resplandecermos, ó Deus, a Tua pessoa. Que nós possamos ser sal e luz nessa terra. Pai, assim como a Tua palavra diz, bem-aventurados sois quando vocês forem perseguidos por causa da justiça, por amor ao meu nome. Que nós possamos sim, Pai, permanecermos com o nosso coração reto e totalmente obedientes à Tua palavra, não importando o que vier contra a nossa vida, que nós possamos nos posicionar como filhos, como cristãos, como aqueles que conhecem verdadeiramente a Tua palavra, como não só creem, mas professam, Pai, a Tua obra, o Teu sacrifício, aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas, que nós possamos, ó Deus, mesmo diante da maior dificuldade, da maior ofensa da nossa vida contra a nossa vida, nós possamos nos manter firmes, Pai, na verdade, fazendo aquilo que é justo, aquilo que é correto, mesmo que sejamos perseguidos, Senhor, que nós possamos revelar a Ti, que nós possamos agir e reagir em amor, assim como diz a Tua palavra. Que o Teu Espírito nos auxilie, Pai, para que possamos, ó Deus, revelar o Senhor, para que possamos ser sal e luz nessa terra, para que possamos viver, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor falou e nos ensinou, que nós, com a graça do Teu Espírito, possamos viver essa realidade, possamos ser, ó Deus, encontrados, ó Deus, nessa condição de justos, Senhor, aqueles que amam a justiça, aqueles, Pai, que
mesmo diante de qualquer adversidade dessa vida, se mantém em retidão. Nos auxilia, nos ajuda e que a Tua palavra esteja guardada em nosso coração, para que não venhamos pecar contra o Senhor. Abençoa a minha vida, a vida de cada um dos irmãos que está orando comigo. Abençoa a noite, a semana, tudo aquilo, Pai, que eles têm para fazer, para resolver, que o Senhor esteja dando direção, abençoando e que o Senhor nos conduza, Pai, sempre, Pai, no Teu caminho, fazendo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aqui fica o meu abraço, meu carinho, que Deus abençoe a sua vida e até domingo que vem. Um abraço.